Boa tarde todo mundo. Como é que vocês estão? Como passaram? Hoje já é quarta-feira, semana voando. Parece que um minuto atrás era a segunda. Agora a gente já tá na quarta. Como diz a minha amiga Silvia do Café com Evangelho, quartou, não é? Quartou. E hoje tem o quê? Hoje tem passe e rogativa de cura na Casa da Caridade e tem palestra antes, que é com Patrícia Mello. Patrícia Mello é uma excelente palestrante, trabalha em várias casas espíritas, né? E traz uma palestra muito emocionante, de muito amor. Então, quando a gente assiste a Patrícia, parece que ela tá dando um abraço, né, na alma da gente. Então, não vamos perder. Hoje tem passe e rogativa de cura e tem Patrícia Mello fazendo a palestra para nós na Casa da Caridade. Quem nunca foi nesse passe, vá, porque o passe é maravilhoso, viu? Sou suspeita em falar, mas eu amo tomar o passe. Parece que a gente sai mais renovada, né? Sai mais em paz, enfim, sai com uma paz maior do que a gente entrou ali. É muito bom mesmo. Começa às 7h30 lá, tá? E vai passar também no YouTube e no Instagram também. Então, no YouTube e no Instagram também, vocês irão assistir a Patrícia. No dia que tem evento na Casa da Caridade, tem um novo projeto. Eu esqueci o nome, Will. Manda aí pra mim o nome do projeto dos livros. As meninas ficam lá na frente com vários livros que a comunidade, você que vai lá assistir a palestra, pode pegar emprestado, pode levar para casa, viu? Pode levar para casa, ler e depois devolve na Casa da Caridade do mesmo jeito. Então são vários livros espíritas, espiritualistas, católicos, são livros muito especiais que a gente tá lá com esse projeto, fica na porta, fica bem na porta e você pode pegar e levar para casa, viu? Por que a gente fez isso? Porque a gente quer transmitir, né, a ideia da leitura, de conhecer a doutrina espírita. Itamar falou, ler para transformar. O nome do projeto é Ler para Transformar. Então as meninas ficam ali, você pode olhar os livros, folhear os livros e escolher o seu para levar, tá bom? Então esse é um projeto muito bacana que está iniciando na Casa da Caridade. E também, se você tiver livros espíritas que você já leu, ou livros espiritualistas, ou católicos, ou evangélicos, ou de religião, ou de filosofia, e quiser entregar lá na Casa da Caridade para fazer parte desse projeto, a gente também aceita, tá bom? E aí você chega lá, procura as meninas do Ler para Transformar, entrega os livros, ela higieniza tudo direitinho e coloca lá, Portugal, estão perguntando quando eu vou a Portugal. Portugal, estarei em maio do ano que vem. Estarei em Portugal com o Congresso do Café com Evangelho e também com Francisco Mogas no Refúgio da Esperança, tá bom? Estarei nesses dois lugares em Portugal em maio. Recife, minha cidade, né, estado do Pernambuco, eu agora como uma verdadeira pernambucana, cearense pernambucana, né? Eu vou agora em setembro, eu vou avisar para vocês a data certinha que eu vou estar lá para receber o título e vocês são meus convidados, tá bom? E também ainda vou outra vez até o final do ano ou 2 vezes, porque a gente precisa fazer o Natal do Sertão. E tem que ser próximo também de dezembro, né, para arrecadar tudo e arrecadar os alimentos dentro da validade. Então, Recife tem minha presença garantida também, tá? Juiz de Fora, não é? Juiz de Fora é agora nos dias... Tá pertinho o Juiz de Fora. Opa, voltei. Foi eu que apertei errado aqui, hein, gente? Foi eu que apertei errado. Juiz de Fora, 14, 15 e 16. 14, 15 e 16 agora de agosto, Congresso de Juiz de Fora. E vai ser maravilhoso, viu? O Congresso de Juiz de Fora tá maravilhoso. Muita gente boa, mas acima de tudo, muito amor, muito carinho. Da minha parte, estarei lá 14, 15 e 16,
faço questão de abraçar, de conversar. Não sou eu a palestrante o tempo inteiro. Então, eu tenho uma horinha no dia 14, uma horinha no dia 15 e tenho minha palestra no último dia, que é dia 16. 14, 15, 16, isso mesmo. Mas, então, eu estarei lá durante o dia, dentro do congresso, assistindo a alguns palestrantes que eu tenho bastante interesse. E não me importo da gente se abraçar, conversar, lanchar lá junto, olhar os livros, que com certeza vai ter Feira dos Livros, né? Lá. Então, assim, eu tô bem animada com o Congresso de Juiz de Fora. É a primeira vez que eu faço 3 dias de um congresso, né? E também eu acho que é a primeira vez que eu participo, assim, que eu vou poder assistir também. Tem algumas pessoas que vão palestrar lá, que eu tenho muito interesse em assistir as palestras, em conhecer. Então, tá bem legal, né? E também os livros, né? Também as pessoas que estarão nos estandes. Então, vai ser muito legal. Quem ainda não fez inscrição, pode entrar direto no @Congresso JF, @Congresso JF, e fazer a inscrição. Toda a renda que for arrecadada lá será doado para as famílias que sofreram com as chuvas, né? Com esse período. Eu tô em Tupaciguara em outubro. Eu tô em outubro. Eu tenho Lagoa Santa em novembro. Eu tenho Ceará, Juazeiro do Norte, que é Cariri, tá bom? Em novembro, dia 21 de novembro, eu sei que eu tenho Juazeiro do Norte, que é Cariri também. Tem Recife, tem um bocado de viagem aí. Agora em agosto, vou para gravar podcasts, né? E aí depois esses podcasts são passados depois, né? Mas eu aviso para vocês também. Então tem muita coisa bacana pra gente ver. Isabela me perguntou se eu já fui na Mansão do Caminho em Salvador. Já sim. Já fui quando o Divaldo estava encarnado ainda e assisti uma palestra do próprio Divaldo, e outra vez fui para visitar, comprar algumas coisas, né? Camisas, livros. Então, já fui sim. É uma cidade, né? É um projeto belíssimo, porque é uma cidade, é uma grande cidade lá. É muito bacana. Também já fui no Irmã Dulce, né? Eu sou apaixonada pela Irmã Dulce, apaixonada. Desde o filme, a história, o local, tudo. Sempre que vou a Salvador, eu procuro ir lá, sei lá, a paz que me dá em saber da história de pessoas assim. É muito bacana mesmo. Mas tem um lugar que eu quero muito ir, mas eu nunca fui, que foi Uberaba, lá no Chico. Eu preciso ir. Hugo tá perguntando, cadê em Recife? Recife, provavelmente agora em setembro, eu vou dizer a data direitinho para vocês, vai ser a entrega do título de cidadã pernambucana, e aí eu faço questão de que o povo esteja presente, porque é esse mesmo povo de Recife que me abraçou. Então, são meus convidados para receber esse título junto comigo. E também Recife vai ter mais 2 vezes até o final do ano, eu acredito, porque a gente precisa montar o Natal do Sertão com todos os alimentos, com os brinquedos, e é preciso, né, que a gente faça. Em novembro, nós vamos ter Congresso da Saudade. O que é o Congresso da Saudade? No dia 31 de outubro e dia 1º de novembro, nós sempre fazemos aqui o Dia da Saudade, que é sempre no dia que os nossos irmãos católicos, eles têm o dia de finados, e nós temos o Dia da Saudade na Casa da Caridade. Então, esse ano, por conta da procura que é muito grande, nós resolvemos fazer o primeiro Congresso da Saudade. Esse primeiro Congresso da Saudade terão vários palestrantes no dia 31, Adeilson Salles, o Renato do Leitor Espírita, a própria Patrícia, né? Vai ter muitos palestrantes legais no dia 31, vai ter feira de livros, vai ter psicologia fraterna da casa, terá passe rogativo de cura, terá todos os trabalhos da casa num dia. E no dia 1º de novembro terá, né, eu e Flamarion. Com o quê? Com a psicografia. Então, no dia 1º de novembro será somente psicografia. E no dia 31, o congresso. Mas a inscrição vai ser una, tá bom? Quem se inscrever vai ter que se inscrever para o congresso. Se inscreveu para o congresso, já vai participar da psicografia tranquilamente. Então, em novembro, nós temos também psicografia.
Boa tarde, aqui é de Fortaleza, Ceará. Venha a Fortaleza, você é de onde? Sotaque linguodental. Fui professor de português e locutor. Sou ligada aos sotaques. Edson, eu sou cearense, viu? Eu sou cearense. Sou do Jati, Ceará, uma cidade pequenininha que fica próxima a Juazeiro do Norte. E puxado um pouco para o sotaque de Pernambuco, porque a gente fica muito perto. Minha cidade fica muito perto ali da ligação entre Pernambuco e Ceará, né? Belmonte já é Pernambuco e ficou ligada ali. E um amor danado também por Pernambuco. Graças a Deus, eu já tenho o título. Eu já tinha o título, né? Eu acho que o título já me pertencia. O povo me deu, Larinha me deu. E eu já pertencia de coração, de amor a esse povo também. Então, eu sou uma cearense pernambucana e recifense, viu? Cearense, pernambucana, recifense e jatiense. Eu sou uma mistura agora. Por isso o sotaque, viu? Eu soube, viu? Eu soube, Rosana, que ela tá grávida. Eu fiquei tão feliz porque é isso, né? É a vida voltando nas veias, é a vida voltando ao prumo, é a nova oportunidade chegando. Eu fiquei muito feliz mesmo. A coisa que me deixa mais feliz é quando as pessoas dizem, olha, o trabalho da casa, o trabalho me ajudou a viver, né? Porque não estava vivendo, o trabalho me ajudou a ver. Eu tenho uma outra pessoa que ele era católico, ele é católico, mas após o desencarne da filha dele, ele passou a procurar sobre isso. E depois que ele recebeu um recado, ele passou a estudar o espiritismo. E ele me manda mensagem, olha, Mayra, eu estou estudando, olha, Mayra, é por ela. Isso me deixa tão feliz, porque é vida voltando, né? É vida surgindo. Então é muito bom quando a gente tem. Eu acho que essa é a recompensa divina, né? De saber que o trabalho, ele gira uma roda ali do bem e vai fazendo as pessoas saírem, né? Dessa dor, as pessoas saírem desse momento difícil. Então é muito bom. Raisato perguntou se eu tô bem. Tô bem, viu, amada? Não se preocupe comigo. Eu estou muito bem. Tudo que a gente tinha que resolver foi dito e o que tiver de resolver e enfrentar, a gente também vai enfrentar. Então não se preocupem com essa história, tá tudo bem. Olha aqui a Renatinha também. Você me salvou, Mayra, a minha filha. Renata, eu acho que nós nos salvamos todos os dias. Eu e vocês, né? Vocês que frequentam a casa, vocês que apoiam o trabalho, a gente se salva todo dia, dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos erros, dentro dos nossos acertos, da nossa evolução, dentro da nossa dor. Eu acho que o melhor... Dona Keila, obrigada pela a garrafinha de café, eu amei, já tá aqui, viu, no meu trabalho, amei, muito obrigada, Dona Keila. Então, assim, eu acho que a gente se encontrou dentro da verdade, a gente se encontrou dentro daquilo que a gente é. Eu não precisei fingir ser algo que eu não sou, e vocês também não precisaram fingir que estavam bem, nem dentro da Casa da Caridade, nem dentro aqui do Instagram, nem comigo, né? Então nós nos demos essa permissão, essa permissão de caminhar dentro, né? Dentro da nossa verdade. Então, eu digo que nós nos salvamos todos os dias. Certamente a minha vida seria menos feliz sem fazer esse trabalho e sem vocês. Por isso que eu digo assim, que é um trabalho recíproco, viu? É um trabalho recíproco de muito amor. E sempre que eu recebo esse feedback de vocês, né? Que o trabalho salvou uma parte da vida, que o trabalho está ajudando, que o trabalho... É isso que me fortalece. É isso que me fortalece. É saber que a gente continua andando sempre por um caminho de evolução, né? Guarulhos eu quero ir, viu? Vitória do Espírito Santo. Eu sempre vou a Guarapari, nunca fui a Vitória. Preciso ir a Vitória também. Preciso ir a João Pessoa, né? Preciso ir a João Pessoa também, que não fui em João Pessoa ainda. Tem alguns lugares que eu ainda não fui, que eu preciso ir sim. E mesmo assim, já vamos abrir a agenda também
para 2027. Vou tentar viajar mais em 2027 do que abrir para 2026, né? Franca, uma cidade, uma segunda casa, sei lá, terceira, agora tem Recife também. Eu tenho muitas casas, né? Muitas casas, então Franca também tô com saudade. Vou voltar a Franca sim. Natal, no Rio Grande do Norte. Eita! Andresa, minha amada, somos, né? Somos. Preciso voltar a Franca, né, Jean? Tô precisando sim. Vou marcar alguma coisa com Eduardo Gibelli e com Suzy lá em Franca pra gente no ano que vem. Vou marcar sim. Recife, Garanhuns. Garanhuns, eu nunca fui em Garanhuns, dona Keila. Só lugar bom aí, eu quero visitar, gente. Curitiba. Curitiba eu vou estar num congresso em Curitiba a trabalho. Eu vou estar nesse congresso a trabalho, né? A estudo, na verdade. O congresso vai ser em novembro, 14 e 15 de novembro. Chama-se Congresso da Felicidade. Gente, eu não sou patrocinada por eles nem nada disso, tá? Só tô dizendo para vocês que era um congresso que faz parte do meu trabalho, é um congresso que eu quero ir para estudar. Eu nunca participei, é o primeiro ano, então eu tô indo mesmo como estudante, cai no sábado e no domingo, tá bom? Samara, o Dudu, ele trabalha sempre aos sábados, né? Dudu trabalha com casamentos, faz uma cerimônia lindíssima de casamento. Então, a agenda do Eduardo Gibelli é muito apertada, viu? É muito apertada. Por exemplo, aos sábados ele praticamente não consegue. Ele praticamente não consegue fazer. Mas eu estou marcando em janeiro de 2027 ir para Franca para me encontrar com o Eduardo. Eu acho que esse ano ele não vai também a Tupaciguara, mas não tenho certeza. Eu vou esperar ele me dizer, tá bom? Campinas, Surubim, no Projeto Pâmela, vou sim. Pois é. Eu até falei para ele que eu também já tenho uma outra dupla, viu, Samara? Eu tenho uma dupla com o Pablo. O Pablo, não é o Pablo do Arrocha, não. É o Pablo mesmo, acho que é Pablo Barcelos. A gente cantou junto em Tupaciguara. Eu ensinei aquele menino a cantar. Tô doida que ele venha a Brasília também. Aí eu falo pro Dudu, agora eu vou ter que arrumar uma outra turma aqui sertaneja. Mas é porque a agenda do Eduardo Gibelli tá bem apertada mesmo. Mas eu vou em Lagoa Santa em novembro também, para um congresso, né? Com o Jair. Então tem muita coisa boa ainda nesse ano e para o ano que vem eu vou tentar viajar mais. Esse ano realmente foi mais puxado, eu marquei só quando podia mesmo. Josiane, muito obrigada, viu? Muito obrigada, eu vi sua mensagem, muito obrigada mesmo, viu? Pelo carinho, pela ajuda, por tudo, viu? Ceará tem sim, Juazeiro do Norte, no Ceará, dia 21. Guilherme, então, a solenidade ficou agora para setembro. Eu vou só confirmar o dia, mas ficou para setembro. E vou avisar aqui, lá parece que na Câmara cabe 100 pessoas, se eu não me engano. Eu ainda não sei direito os detalhes, mas eu vou avisar aqui, tá? Mas ficou para setembro. Caiane perguntando se eu gosto de forró. Mas, Caiane, minha filha, perguntar se cearense gosta de forró. É mesmo que perguntar se ele gosta de cuscuz. A gente ama cuscuz, ama forró. E eu sei dançar, viu? Eu sei dançar forró, não se enganem não. Eu sou boa dançarina. Se tem uma das coisas que eu acho que depois que eu me tornei pública na internet, eu sinto saudade, é de dançar. Porque agora eu já tenho mais vergonha de estar dançando e alguém chegar, né? Mas eu amo dançar. Eu amo dançar. Sempre, a vida inteira, amei dançar. Bom, eu queria ver você dançando. Eu danço, viu? Tô falando, eu danço. Eu quero conversar hoje com vocês sobre duas coisas. Eu quero mostrar em primeira mão. Aí, ó, o Will tá de prova. Na Casa da Caridade. Na Casa da Caridade tem o São João e tem as festas e eu danço. A gente dança. A gente dança de tudo, né? Porque eu sou daquelas que dizem, eu não gosto de tal ritmo, mas não, tocou, eu tô dançando. Mas claro que eu gosto de forró, né? Assim, eu gosto de sofrência também. Eu não disse a vocês que
que eu gostava. Nossa, eu fã da Marília Mendonça. E tem agora uma música que eu já ouvi. Uma música que eu já ouvi assim umas 10 vezes, gente. Vocês já ouviram uma música que é... Eu acho que é Palavras de Perdão. Eu descobri esses dias na internet. Mas eu achei tão bonita a música. Uma sofrência tão grande. Eu gosto. Fazer o quê? Eu gosto, né? É gosto. Eu esqueci o nome da cantora, mas o nome da música é Palavras de Perdão. Eu achei bonita a música. É sofrência mesmo, né? É sofrência mesmo. Mas gosto de vários ritmos, né? Eu gosto de vários ritmos, assim. Eu sou muito chegada à música gospel também, pela minha passagem na igreja evangélica, eu gosto muito. Aliás, as músicas gospels, elas são as mais bonitas, né? Elas são as mais bonitas. Eu gosto de uma que chama Fidelidade. Uma que chama Fidelidade, gosto muito dela. Rapaz, eu gosto de tanta música. Hoje mesmo eu estava escutando, as pessoas estão falando muito no álbum da Anitta, né? Equilibrium, que ela fez agora. E eu estava escutando hoje as músicas. Nossa, tem música. Eu gostei muito. Eu gostei de uma lá que ela fala que tá bem, mas que não me cutuca, né? Eu gostei de uma também que ela fala assim, que eu acho que é um ponto do candomblé, que ela fala assim, fizeram alguma coisa na encruzilhada para me derrubar, aí ela diz, logo eu que sou de lá, né? Eu achei muito fantástico o álbum também, então eu sou bem eclética mesmo, eu gosto de música. E o Daniel me ensinou que não existe música pagã, existe música. Agora, a qualidade da música, o tipo da música, é a pessoa que vai decidir, né? É a pessoa que vai decidir, é o gosto dela. Porque um dia eu disse, Daniel, nesse evento, era o evento do Dia do Amor. Aí eu disse, Daniel, nesse evento, né? Nesse evento, a gente vai poder passar outro tipo de música sem ser música religiosa, música pagã, ainda falei isso. Aí ele disse, não existe música pagã, não, existe música. O evento é um evento do Dia do Amor, passe música também que seja, né, relativa a isso. Ele falou isso pra mim e eu fiquei com isso na cabeça o tempo inteiro. Então, é música, né? Agora, tem letras e letras, tem letras que você não usa para pensar, tem letras que é para dançar, tem letras que é para sofrer, uma sofrênciazinha, né? A música, ela desperta em você sentimentos. Tem música que não tem letra nenhuma, né? Aí vai de cada um. Mas música é música, então eu gosto muito. Gosto muito de Nelson Gonçalves, gosto de Nilton Souza, gosto de Diana, gosto de Bartol Galeno. Meu gosto é peculiar, viu? Meu gosto é peculiar. Muito peculiar, sim. Gosto de tudo, eu gosto de música. Gosto de música. Eu acho que música, ela traz para vocês várias emoções, né? Aí depende do dia, do lugar, da hora, né? É isso. A Mireia fala assim, o problema é as letras que baixam a frequência. Na realidade, eu não sei se são as letras que baixam a frequência. Eu acho que quando você vai para determinada letra, você já vai com sua frequência, com afinidade para aquilo. Não é bem a música que faz a sua frequência baixar. É você que já vai com esse tipo de energia, né? Esse tipo de energia. E aí acaba escutando aquilo ali. Que veja bem, às vezes você tá num lugar e você não gosta, às vezes até é de baixa frequência a letra. Aí quando você tá lá, você simplesmente deixa de lado, aquela letra não toca você e não tem o que fazer. Você pode estar em qualquer meio, porque, veja bem, você é convidado para um aniversário. E aí, nesse aniversário, vai passar qualquer tipo de música que o aniversariante quiser. Você é um convidado. Você entra lá, você não vai reclamar da música. Você não vai deixar de se relacionar com seus amigos. Você não vai deixar de se relacionar com a pessoa que te convidou, porque a música não é o que você considera, né, de energia, auto elevação. Mas você tá lá e pronto, você tá lá
pela situação de estar presente. Então é isso. É isso, não é a música em si. É como você já vai. É como você já vai. Ó, as pessoas falando aqui gostam. Ah, eu amo Luiz Gonzaga, por exemplo, né? Eu amo Luiz Gonzaga. Amo Luiz Gonzaga. Então, assim, tem muitos. Meus gostos são muito diferenciados. Fagner, né? Fagner para mim é maravilhoso também. Petrúcio Amorim, porque o Petrúcio Amorim, ele me lembra muito. Petrúcio é o compositor daquela música Dono do Mundo, né? Eu não sou o dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Então, é de Petrúcio. Também aquela que diz assim: eu não preciso de você, o mundo é grande, o destino me espera. Não é você que vai trazer nas primaveras as folhas lindas, né? Que eu sonhei pro meu jardim. Então, é Petrúcio. Então, a gente que é nordestino, a gente conhece Petrúcio também. E é isso, tem muita música legal e tem muita música que às vezes eu acabo tentando ter uma sensibilidade, eu tenho uma sensibilidade de entender o espiritual em todos os locais, até naquilo que as pessoas acreditam não ter, né? Não ter nada espiritualizado. Essa música que eu falei é Flávio José, Santana, né? É um estilo ali, né, que a gente vê. Marisa Monte também. Quando você vai analisar a música de forma espiritual também, não importa a letra, gente, mas você vai analisar de forma espiritual o que é que aquela música traz, porque ela traz situações que as pessoas passam. Veja bem, essa música que eu acabei de falar para vocês, que eu conheci há uns dias e eu escutei muito, que é Palavras de Perdão, né? É a história de uma mulher que errou, né, num relacionamento e ela estava bloqueada, me parece que é isso. E aí, ela muito arrependida e tudo mais, ela manda uma mensagem para o celular do rapaz. Só que ela disse, bom, mesmo eu estando bloqueada, eu mandei essa mensagem do coração. Aí, ela disse que na hora gelou, por quê? Alguém respondeu para ela, o coração dela gerou até achando que era o rapaz. Aí a pessoa que responde diz assim: oi, cheguei a ver o seu sofrimento na mensagem. Não é qualquer um que tem essa maturidade. Que bom que você entendeu que estava errada. Se dependesse de mim, estava perdoada. Aí ele diz uma coisa muito bonita assim. Eu sei, aí fala um palavrão assim, entre aspas, que eu não vou falar. Eu sei que é tal, carregar todo esse peso. Saudade acumulada muda a gente mesmo. Olha essa frase. Olha essa frase dessa música que às vezes a gente não dá. Além da situação, a gente não dá, né? Atenção, saudade acumulada muda a gente mesmo. Isso serve numa música que tá ali, mas isso serve na nossa vida também. Isso serve dentro do luto, isso serve dentro dos nossos erros, nos finais do relacionamento, seja com que for. Saudade acumulada muda a gente mesmo, né? E muda mesmo. Então, aquela frase daquela música me pegou. Saudade acumulada muda a gente mesmo. Aí ele diz assim: que pena que eu não sou aquele que você ama. Eu comprei esse chip, peguei esse chip essa semana. Ou seja, aquele chip já não era mais de quem ela estava mandando, era de outra pessoa, e essa pessoa respondeu para ela, vendo tudo isso que ela estava passando, arrependimento e tudo mais. E eu fiquei imaginando, você já pensou se a gente tivesse um WhatsApp no céu que eu digo é no outro plano, né? Mas é mais para entender mais fácil. Se a gente tivesse um WhatsApp no outro plano e a gente pudesse mandar uma mensagem, de repente receber uma mensagem assim, né? E aí eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando na letra dessa música, saudade acumulada muda a gente mesmo. Então há espiritual em tudo, basta que a gente abra os olhos.
algumas partes de algumas músicas. Ah, isso não convém. Não convém o quê? Mas você absorve tudo aquilo que convém. Então, eu olho livros, filmes e música colocando tudo. Eu achei essa frase. Ah, Dona Dulce, meu amor, meu Wi-Fi. Então, é isso, né? É isso. Essa frase é, para mim, o ponto ali que eu peguei do espiritual nessa música. E eu acho muito bacana que a gente veja. Eu vejo espiritual na fala das pessoas. Eu vejo espiritual no erro das pessoas. Eu passei, né? Eu passei a ver espiritual em tudo. A minha vida, você vê espiritual em tudo, né? Ver espiritual em tudo. Então, eu gosto muito. Gosto muito de música, gosto muito de leitura. Eu leio todos os tipos de livros. E é isso. Eu acho que faz parte da gente ir sempre aprendendo. Mas eu gosto muito, 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 muito de música. Ah... Verdade, em tudo a gente pode aprender. Esse é o lado bom, né? Oi, Soninha, um beijo, Sandra, olha. Então, primeiro eu quero dizer que a gente tá na luta. Primeiro eu quero dizer, Nancy de Salvador, um beijo, querida. A Nancy, minha filha, a Nancy, eu encontrei ela num estacionamento de um shopping em Salvador. A gente entrou, eu tava saindo do elevador e a gente entrou junto no elevador, né? E aí ela entrou junto comigo, ela olhou pra mim e falou assim... Aí eu tava conversando com as outras pessoas e ela disse assim... Olha, você tem uma voz muito parecida com uma médium de Brasília, Mayra Rocha. Aí eu disse, sou eu mesmo. Aí a gente se abraçou, se conheceu em Salvador, Manguarape, Vanessinha. Então, eu quero dizer para vocês que a gente continua na nossa luta das cestas básicas, né? Como eu disse para vocês, nossa maior urgência hoje, nesse mês, é cesta básica. Por quê? Porque a gente ajudou os nossos irmãos da Venezuela, nesse final de mês que passou aí, e então a gente ficou mais apertado, tá bom? E aí ficou mais apertado, então a nossa urgência maior é cesta básica. Pode ser a cesta in natura entregue na Casa da Caridade, pode ser o Pix para a Casa da Caridade do valor da cesta, pode ser diretamente comprado na Nutricestas. E também, se você não tem condição de nos ajudar, não é só o material não, compartilhe o post e mande para as pessoas, mostre o trabalho da Casa da Caridade, né? E orem também por nós, porque é um trabalho muito bonito, mas é um trabalho muito duro. Um trabalho que todo mês requer muito esforço para que a gente consiga terminar o mês cumprindo todos os papéis, né? Ana pergunta, e o jiu-jitsu, Mayra? Bom, eu já sou faixa branca 4º grau. Provavelmente no final do ano agora eu pego a faixa azul. E o jiu-jitsu? O jiu-jitsu entrou na minha vida, eu sempre fiz artes marciais, eu sempre gostei. Então eu fiz capoeira, eu fiz Muay Thai e aí faço jiu-jitsu hoje. Eu sempre gostei de artes marciais. Eu acho que as artes marciais, elas trazem também algo do espiritual. O que é? Capoeira, eu nem preciso dizer, né? Que a capoeira tem toda uma espiritualidade ali, das religiões de matriz e matizes africanas. Se você tem toda uma espiritualidade ali dentro da capoeira também. Mas todas as artes marciais trazem algo espiritual que é muito forte. Disciplina, trazem respeito. Então, para você poder entrar, né, no tatame, você tira o quê? O sapato. Você não entra no tatame sem pedir permissão para o mestre para entrar. Se você chegou, a aula já começou, né? Tem tudo. Você, quando vai cumprimentar os seus colegas de faixa, você começa o mestre, depois as faixas mais graduadas e depois, né, os faixa branca que nem eu, ou seja, eu sou a última, tá, gente? Aí eu saio aí falando com todo mundo e eu sou a última.
Você aprende respeito, você aprende humildade. Por que você aprende humildade? Porque lá dentro você não vai querer mostrar valentia para um faixa colorida, como a gente chama, né? Para alguém que você sabe que tem mais técnica, que tem mais tempo, que já suou muito para estar ali. Você não vai, porque se você for também, ele não vai te machucar, mas ele vai te finalizar para você entender que você ainda não chegou naquele nível. Então, você aprende humildade, você aprende tudo. Aí a Caiana tá perguntando, tá batendo mais ou só apanhando? Com certeza, mais apanhando. Com certeza. Absoluta. Eu até brinco com eles. No dia que eu falto, eu digo, eles vão bater em quem? Eu preciso ir. Eu preciso me esforçar e eles vão bater em quem? Mas é uma brincadeira, gente. Porque, na verdade, a arte marcial, você não vai lá, eles não te batem de jeito nenhum. Principalmente os mais graduados, eles têm todo um cuidado com você. Então, não acontece não. Às vezes, a gente que é faixa branca se machuca até sozinho. Por quê? Porque não tem técnica. E às vezes, a gente até acaba machucando o colega. Por quê? Porque não tem técnica, é desengonçado. Então assim, não tem essa, tá? Bom, eu nunca passei por nenhum problema desse. Nunca mesmo. Mas eu brinco, a gente brinca muito, né? Que tá lá assim, porque tem que ter um. Aí agora eu sou 4º grau. Aí eu brinco com os faixa branca 1º grau. Aí, ó, já subi pro 4º grau. Então, tô ali. A Harisato disse que queria me ver lutando. Um dia eu filmo. Prometo pra vocês que eu vou pedir pro mestre pra filmar lá, pra vocês verem como é. Eu tenho um pouquinho de força, viu? Eu não sou tão... Eu tenho um pouquinho de força com isso, né? André diz que não bate, só humilha. O jiu-jitsu, ele te ensina muita coisa, viu? Ele te ensina muita coisa, assim. Os rolas, né? Os rolas, quando você vai sendo finalizado 7 vezes pela mesma pessoa, aí você já sabe que ali tem um professor lá que se chama Marcelão. É o mais forte. É professor, tem um projeto lindíssimo de caridade, de jiu-jitsu para as crianças carentes aqui. O irmão dele tem de capoeira. Mas vou te dizer, a gente lutar com o Marcelo é voar várias vezes. Várias vezes. Você voa assim, ó, as perninhas pro alto, várias vezes. Mas é muito, muito bom. Alguém perguntou se eu podia dar dicas para sair da depressão, né? Depressão, como a gente conversa, é sempre uma doença, eu sempre digo para vocês, é uma doença física. Por que eu faço questão de falar que é uma doença física? Por quê? Porque a gente não pode deixar na mão somente dos espíritos aquilo que também é biológico. Espírito ajuda espírito, né? Espírito ajuda espírito. E a parte física fica com o conhecimento que foi deixado por Jesus, porque a medicina começou por Jesus também. Então, a parte física fica com a ajuda espiritual com os médicos. Então, os espíritos ajudam os médicos ali naquele momento. Mas a gente não pode abandonar, né? Abandonar qualquer tratamento médico. É importante que se procure tratamento medicinal. Se preciso, remédio, psicoterapia. Não é vergonha nenhum tomar remédio. Eu passei uma fase de perseguição muito grande e até hoje eu tomo os remédios. Até hoje eu faço uso dos remédios. Eu frequento, né? Eu frequento o psiquiatra coordenadamente. E somente vou sair dos remédios quando ele achar que eu já posso sair. Por que eu também digo isso para vocês? Porque a gente criou uma história tão ruim, como se quem tomasse remédio, né, fosse doido, fosse isso, fosse aquilo. E as pessoas cada vez mais com vergonha de buscar ajuda. Isso não existe, gente. Se você está com uma dor no estômago, você vai no médico que trata de estômago. Você está precisando ir em algo relativo à gravidez, você vai no obstetra, né? Então, cada um você procura uma especialidade específica. Então, quando a sua mente está assim, quando o seu psicológico também está assim, é preciso buscar, não há vergonha nisso.
principalmente porque a gente busca para estar bem. É importante que a gente esteja com a saúde física, mental e espiritual bem. E eu uso o meu exemplo. E digo aqui, por quê? Porque eu quero que as pessoas não tenham receio disso. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é fazer o mal. Vergonha é ser alguém doente que não procura se tratar e adoece os outros. Porque nós, grande parte, nos tratamos da maldade dos outros. Nós tomamos remédio porque outros resolveram fazer da vida dos outros algo ruim. Então, gente boa se trata. Nem que seja da maldade dos outros. Agora, aí perguntou, e se for médio? Talvez seja por conta do remédio. Então, o que é que aconteceu comigo? É preciso procurar um profissional que compreenda a sua situação. Eu encontrei um psiquiatra maravilhoso. O nome dele é Rodrigo Gebrim. E é um psiquiatra que é fora de qualquer tipo de preconceito, fora de qualquer tipo de casinha, de estar preso. E o Dr. Rodrigo Gebrim, a gente conversa, eu contei que era médico, contei tudo que estava acontecendo, e na minha época, né, naquela época mais pesada e tudo mais. E ele foi ajustando os remédios comigo. Então, teve remédio que a minha mediunidade não deu certo. Eu fiquei muito confusa. Teve remédio que fechou muito a minha visão. Eu digo, fechar a visão é assim como eu chamo, né? O campo de visão, pela quantidade de espíritos que habitualmente eu converso ou vejo. Então, alguns fecharam demais, outros me deixaram muito confusa, até que a gente chegou em um que realmente se adaptou à minha mediunidade, porque logicamente eu não poderia também parar o trabalho, mas existe. Então é uma questão de você encontrar, tá? Porque senão, se você fosse médium e não pudesse tomar remédio, você ia rapidamente desencarnar, né? Porque quase todo remédio causa isso, né? Quase todo remédio você precisa estar ali sabendo a substância que é a sua mediunidade se dar ou não. Foi assim comigo. Troquei vários remédios até que esse realmente deu tudo certo. Outra coisa muito importante também é buscar o espiritual também. É buscar o espiritual, sim, aliado ao tratamento médico. E também esporte. Esporte é o que há, né? Academia, ou uma corrida, ou uma caminhada, ou arte marcial, ou fit dance, não tem os fit dance nas academias? Ou vai dançar, vai aprender um ritmo novo, né? Ou bota uma música em casa, vai aprender a dançar, vai caminhar, vai, sabe? E outra coisa também, um café com um amigo. Isso é um santo remédio também, sabe? Você marcar com um amigo para tomar um café numa tarde com um bolo e conversar. Um ombro amigo, isso também ajuda. Outra coisa que ajuda muito é ler. Ler é muito bom. Você acaba vivendo muitas vidas numa vida só. Leitura é isso, é viver muitas vidas numa vida só. Então, assim, é uma junção. Você precisa ir fazendo aquilo que te faz bem e você enfrentar. Então, assim, eu posso dizer tudo isso que sempre que eu estou mais ou menos assim, eu busco, né? Mais ou menos assim. Agora, no jiu-jitsu é interessante porque às vezes acontecem umas coisas. Olha, esses dias mesmo, a gente estava treinando. E tem pessoas lá dentro do tatame que tem filhos desencarnados, pais, né? Normal. E às vezes eles ficam conversando comigo. E aí eu fecho o olho, às vezes, porque no tatame tá tendo rola, a luta, aí eu fecho o olho. E aí o mestre fala, abre o olho, Mayra. Mayra, abre o olho. Aí eu abro o olho. Mas um dia a gente estava fazendo uma posição que era muito engraçada, que é uma posição para esticar as pernas, né, para alongar. E aí era uma posição engraçada e fazia assim com as pernas. Aí o espírito que estava lá falou, olha pro meu pai como ele tá engraçado, nunca dançou na vida. Aí quando eu olhei eu não aguentei, gente, mas eu dei uma gaitada tão alta, todo mundo olhou para mim. Por quê? Porque não fazia sentido uma risada daquela no meio do treino. Não fazia sentido.
Mas fazia pra mim, que era eu que tava escutando, né? Então, eles até já acostumaram com isso, que às vezes eu tô de olho fechado aqui, treinando de olho fechado. Aí, abre o olho, Mayra, abre o olho. Então tem muito disso, né? Tem muito e é muito bom você se exercitar. Agora, eu quero mostrar pra vocês, né? Quero mostrar pra vocês algo em primeira mão. Que eu não ia mostrar, até o Daniel me dá permissão, mas que tá ficando tão lindo. Eu também não sei dizer pra vocês se vai ser publicado não, tá, gente? Faz parte de uns desses trabalhos que os médios fazem, né? Que os médios fazem a pedido do mentor, de outros espíritos, né? E eu queria mostrar hoje pra vocês, porque eu achei esse início que tá sendo feito tão bonito, porque nesse caso, esse livro que eu vou mostrar pra vocês, esse protótipo aqui, ó, do livro que eu vou mostrar pra vocês, ele não tá sendo escrito por mim, não é por mim, pelos espíritos, mas pelo meu intermédio. De forma assim, capítulo 1, capítulo 2, não. Eles mandam eu escrever, trazem as pessoas, eu escrevo, e aí depois é que a gente vai nomeando de acordo com, né, de acordo com o capítulo. E ontem foi muito engraçado, porque eu conheci um menino, chama-se João Mateus, que desencarnou de uma forma injusta, violenta, né? E conversando com ele, ele me falando dos sonhos dele de ser veterinário, né? Dos sonhos dele de fazer um projeto de vida, um menino muito bonito, do arrependimento de estar em locais errados, no momento errado. E conversando com ele, ele dizendo do sofrimento que ele trouxe para a mãe dele, que se ele não tivesse naquele local, não tinha acontecido. E eu escutando a vida deles, né, enquanto estou ali escrevendo, escutando a vida deles, escutando as saudades deles também, né, o Anderson, com saudade da filha e do filho, né, do Mateus. Tanta coisa, sabe por quê? Porque as pessoas às vezes acham que a mediunidade, ela é algo que a gente faz para vir aqui para a internet ou para fazer, sei lá, evento. Eu não sei o que as pessoas acham muito bem. A mediunidade, ao mesmo tempo que ela é uma prova, porque ela é uma prova, é uma expiação, dependendo do médium, como eu. Mas ela é um presente muito grande e ela nos ensina muito. Então eu vejo as saudades ali sendo faladas por essas pessoas, né? Eu vejo eles falando sobre o dia a dia, eu vejo eles falando sobre situações corriqueiras que nós muitas vezes temos oportunidades e deixamos de passar, né? De aproveitar aquilo ali. Então, conversando com o João Mateus, conversando com o Anderson ontem, conversando com a Maia, né? Que a Maia é uma menina que ela também lutava jiu-jitsu, né? Conheci ela também, falando sobre a família, sobre a saudade que tinha da mãe. Então, ali junto, eu trabalho, né? Eu trabalho com eles ali, porque eles me dão suporte, eles me fazem companhia. Então, escutando tudo aquilo ali, ontem trouxeram os espíritos que são responsáveis pela escrita desse livro e eu fui assim agraciada com o início do livro que ainda não tinha sido feito, que era a parte inicial do livro. E me pegou muito e eu gostaria muito de ler para vocês, porque eu até não sei se vou ter autorização para publicar o livro, mas o título do livro chama-se O que sou eu sem você? O que sou eu sem você? Olha que título. Que título já... O título por si é marcante. E os capítulos que vêm se desenhando, é um livro muito forte, porque é um livro muito verdadeiro, porque é um livro muito... que toca muito, muito profundamente.
Então veja bem, olha o capítulo 1, que vai ser o primeiro dele, né? Antes das coisas que tem que ter. O título do livro é O que sou eu sem você? Abro os olhos, mas não acordo de verdade. Meu corpo apenas percebe que outra noite terminou e que, contra toda a lógica, o mundo continua existindo. Há claridade entrando pelas frestas da cortina. Há carros passando na rua. Há alguém abrindo uma torneira no apartamento do lado. Há pássaros, talvez. Eu não tenho certeza. Os sons chegam deformados, como se precisassem atravessar uma parede grossa antes de alcançar o lugar onde eu estou. Durante alguns segundos, ainda não me lembro. É um intervalo pequeno, quase misericordioso. Um espaço entre o sono e a consciência em que você ainda está aqui. Nesse instante, minha mente não sabe que precisa sofrer. Eu poderia me levantar, ir até o seu quarto, reclamar da mochila caída no chão, mandar você escovar os dentes e perguntar se fez a tarefa. Então eu me lembro, e você morre outra vez. Morre todas as manhãs dentro de mim. A primeira morte foi naquela sala fria, entre pessoas que falavam baixo e desviavam os olhos. As outras acontecem no meu quarto, na cozinha, no corredor, no supermercado, diante de um prato, de uma música, de uma camiseta esquecida. Você morre quando vejo o seu copo no armário. Morre quando encontro um fio de cabelo no travesseiro, que eu nunca troquei. Morre quando meu telefone vibra e por um segundo absurdo penso que pode ser uma mensagem sua. Eu não durmo desde que você se foi. Às vezes meu corpo desmaia por alguns minutos, vencido pelo cansaço, mas isso não é dormir. Dormir era uma coisa que eu fazia quando você existia. Era fechar os olhos sabendo que do outro lado da parede meu filho respirava. Agora fecho os olhos e vejo o hospital. Vejo os corredores, as luzes brancas, o relógio que não avançava, as mãos do seu pai unidas sobre os joelhos, o médico entrando e saindo, a porta que se abria sem trazer você de volta. Eu deveria ter dito não. Essa frase se instalou dentro de mim como uma sentença. Eu deveria ter dito não. Não à cirurgia, não ao médico, não àquela manhã, não ao papel que eu assinei. Não ao momento em que entreguei meu filho às mãos de pessoas que diziam que tudo seria simples. Era uma cirurgia simples. Simples. Todos repetiam isso. A palavra mais cruel que eu conheço. Simples. Disseram que não havia urgência, mas que seria melhor resolver. Disseram que você voltaria para casa. Disseram que em alguns dias estaria andando, comendo, reclamando e pedindo o celular. Disseram tantas coisas e eu acreditei. Eu que era sua mãe, eu que deveria ter sentido. Não dizem que mãe pressente? Não dizem que mãe sabe? Então por que eu não soube? Por que acordei naquele dia e deixei que o levassem? Por que eu não inventei uma febre, uma desculpa, uma intuição? Por que não segurei sua mão e saí correndo daquele hospital? Volto a esse momento centenas de vezes. Em algumas versões eu impeço a cirurgia. Em outras, descubro o erro antes que aconteça. Em outras, entro na sala, interrompo tudo e trago você de volta para casa. Nas melhores versões, nunca marcamos aquele procedimento. Você está no sofá, irritado porque eu desliguei a internet. Você revira os olhos, diz que eu exagero, bate a porta do quarto e eu agradeço a Deus por ouvir o barulho. Mas nenhuma dessas versões aconteceu. O que aconteceu foi que você morreu aos 13 anos por causa de uma cirurgia que não precisava ser feita naquele dia. E eu continuo aqui. Não sei o que fazer com essa informação. Não sei onde colocá-la dentro do corpo. Ela não cabe na cabeça, não cabe no peito, não cabe em palavra alguma. Há dores que parecem ocupar um lugar e ocupa tudo. Ela está na minha língua, tornando a comida sem gosto. Está nos meus olhos, apagando as cores. Está nas minhas mãos, que já não sabem o que procurar. Está nas minhas pernas, que se recusam a caminhar para qualquer lugar que não leve até você. As pessoas dizem que eu preciso comer. Colocam pratos diante de mim. Sopas, frutas, pães cortados, xícaras de café.
Eu olho para aquilo e não compreendo. Como alguém pode sentir fome num mundo em que você não existe? Meu corpo continua exigindo coisas pequenas e humilhantes. Água, banho, remédio, descanso, como se ainda fosse necessário. Para quê? Essa é a pergunta que ninguém responde. Para quê? Seu pai tenta se aproximar, mas eu sinto raiva quando ele entra no quarto. Uma raiva imediata, quente, quase sem pensamento. Ele senta ao meu lado e eu me afasto. Ele diz que também está sofrendo. E uma voz dentro de mim grita que não é igual. Eu sei que você era filha dele. Eu sei. Mas a dor transformou tudo em disputa. Quero ser a pessoa que mais sofre porque fui eu quem o carregou. Fui eu quem conheceu seus movimentos antes de conhecer seu rosto. Fui eu quem acordou nas madrugadas. Fui eu quem decorou seus medos, suas manias, suas febres, o jeito como você chamava meu nome. Ao mesmo tempo, odeio seu pai por estar destruído. Odeio quando ele chora, quando não chora, quando tenta voltar ao trabalho, quando fica em casa, quando fala sobre você, quando permanece em silêncio. Talvez eu não o odeie, talvez eu apenas precise que a culpa encontre outro lugar para morar. Dentro de mim já não há mais espaço. Há pessoas por toda parte. Entram e saem. Abraçam, choram, trazem comida, arrumam a casa, oferecem orações, dizem que estão comigo, dizem que posso contar com elas, dizem que não existem palavras. Depois vão embora, todas vão embora. Nos primeiros dias a casa estava cheia. Havia cadeiras ocupadas, copos sobre a mesa, vozes no corredor. Eu era abraçada por braços que não sentia. Respondia a perguntas que não entendia. Às vezes alguém segurava meu rosto e dizia meu nome como se tentasse me encontrar dentro de mim. Eu estava cercada de pessoas e nunca estive tão sozinha. A solidão não começou quando a casa esvaziou. Ela começou quando você parou de respirar. Alguns dias depois, as pessoas voltaram ao trabalho. Voltaram a atender os telefonemas, marcar suas consultas, fazer compras, buscar os filhos na escola. Reclamaram do trânsito, riram de alguma coisa, publicaram fotografias, desejaram um bom dia. O mundo retornou à sua rotina com uma facilidade que me pareceu ofensiva. Eu queria parar todos os relógios. Queria fechar as lojas. Queria que as escolas suspendessem as aulas. Queria que ninguém sorrisse. Como podiam não perceber que havia acontecido uma tragédia irreparável? Como podiam atravessar a rua, escolher frutas, discutir futebol, falar sobre o tempo? Meu filho morreu. Eu tinha vontade de dizer isso a cada pessoa que eu encontrava. Meu filho morreu, você não está entendendo? Mas todos entendiam apenas por alguns segundos. Depois voltavam para suas próprias vidas. Eu não tinha vida para a qual voltar. A minha havia terminado com a sua. Agora existo dentro de uma espécie de ruína. Os objetos permanecem nos mesmos lugares, mas perderam o significado. A mesa é apenas madeira. A televisão é uma tela escura. As paredes já não protegem. Esta casa que antes guardava nossa vida, agora guarda apenas a prova da sua ausência. Seu quarto continua fechado. Às vezes fico parada diante da porta por muito tempo. Minha mão chega perto da maçaneta, mas não toca. Tenho medo de entrar e descobrir que seu cheiro desapareceu. Tenho medo de não entrar e ele desaparecer do mesmo jeito. Tudo em mim é medo. Medo de esquecer sua voz, de lembrar para sempre, de um dia conseguir rir, de nunca mais conseguir. As pessoas falam em tempo, dizem que o tempo vai ajudar. Eu não quero a ajuda do tempo. O tempo é aquilo que está me afastando de você. Ontem fazia 3 dias, hoje faz 4, amanhã serão 5. Cada amanhecer acrescenta uma distância nova entre nós. Um dia fará 1 mês, depois 1 ano. Como o calendário se atreve? A dor parece me consumir por dentro, não de uma vez, mas lentamente. Como se cada lembrança arrancasse um pedaço de mim e o utilizasse para alimentar a lembrança seguinte. Sou a ferida e também aquilo que a mantém aberta. Procuro você justamente onde sei que não vou encontrá-lo. Revejo fotografias, escuto áudios, abro conversas antigas, leio suas palavras até que deixem de parecer palavras.
É uma autodevoração silenciosa. A mãe que eu era se alimenta do que restou da mulher que eu sou. As cores perderam a nitidez. O azul não é mais azul. O amarelo não aquece. O céu parece uma superfície indiferente. Tudo está coberto por uma camada cinza, mesmo quando o sol aparece. A vida tornou-se inútil. Não digo isso porque desejo desaparecer. Digo porque não compreendo mais a utilidade das coisas. Para que arrumar a cama, lavar os cabelos, responder mensagens? Para que fazer planos? Antes, cada gesto tinha você em algum lugar. Eu comprava a comida pensando no que você gostava. Organizava os horários pensando na sua escola. Economizava pensando no seu futuro. Brigava pensando na pessoa que você se tornaria. Agora seu futuro não está aqui. E o meu ficou sem direção. Você tinha 13 anos, 13. Havia tanta vida ainda para acontecer. Sua voz estava mudando, seu corpo começava a crescer rápido demais. Você já não era mais criança, mas ainda deixava a luz do corredor acesa algumas noites. Às vezes queria distância, às vezes deitava perto de mim como quando era pequeno. Eu não sabia que estava vivendo os últimos dias, ninguém sabe. Essa é outra crueldade. As últimas vezes chegam disfarçadas de rotina. A última refeição, a última reclamação, o último abraço apressado. A última vez em que você disse, mãe, sem que eu soubesse que aquela palavra precisaria durar pelo resto da minha vida. Eu tentaria responder melhor. Eu pararia tudo. Eu olharia para você por mais tempo. Mas naquele dia talvez eu estivesse ocupada. Talvez respondido de outro cômodo. Talvez dito, espera um pouco. Agora o pouco se transformou em nunca. E as pessoas perguntam quem eu sou. A mãe dele, penso. Mas onde existe uma mãe quando o filho não está mais aqui? Ainda sou mãe? A palavra permanece, mas parece incompleta. Mãe é alguém que cuida, chama, espera, protege. Eu não sei se consegui proteger você. Então, o que eu sou? Sou mãe de uma lembrança? Mãe de um quarto vazio? Mãe de um nome gravado numa pedra? Não. Você não pode ter se transformado nisso. Você era quente, você tinha pressa, deixava toalhas molhadas na cama, ria quando tentava esconder que estava mentindo. Existia com tanta força que parece impossível imaginar o mundo sem você. E agora o mundo está sem você, mas eu ainda estou aqui. E é essa parte que eu não consigo entender. Amanhã avança enquanto permanece deitada. Alguém bate na porta do quarto, não respondo. Talvez seja seu pai, talvez seja alguém trazendo café, talvez seja mais um dia tentando entrar. Fecho os olhos e por um instante imagino seus passos no corredor. Você abre a porta sem bater, como sempre fazia, reclama que está com fome, pergunta onde está a sua camiseta, diz que precisa de dinheiro e diz que vai se atrasar. E eu quase respondo. Meu corpo inteiro se prepara para ouvir sua voz. Então há apenas o silêncio. E dentro desse silêncio, nasce uma pergunta que vai me acompanhar enquanto eu ainda conseguir respirar. O que sou eu sem você? Forte, não é, gente? Mas o que mais me prende escrevendo esse livro, por esses espíritos, é que isso é a verdade. Nós muitas vezes não queremos entender a verdade do início do luto. Aqui tinha 4 dias. Essa mãe escrevia um caderno, um diário, diante da maior dor dela, que hoje é um espírito, né? É um espírito também, hoje é desencarnada. A maior dor dela naquele dia, ela escrevia em um caderno. E é isso que esse livro passa. Mas essa é a parte do início, que ela dizia o que sentia. Por quê? Porque às vezes, as pessoas querem de vocês que estão enlutados uma coisa surreal de acontecer. Elas querem vocês sorrindo, elas querem vocês conformada, elas querem vocês achando que a vida não mudou. Elas querem seguir com sua vida e não querem entender que para você não é o momento ainda de seguir, porque haverá, mas ainda não é. Então, quando essa mãe veio descrevendo isso, eu acho que qualquer
qualquer pessoa que está na fase latente do luto se identifica aqui. Se identifica na dúvida, na culpa, se identifica no eu deveria, se identifica no por que fiz, por que não fiz, né? Aqui é a verdade escrita, aqui não é a verdade adocicada. Porque talvez a verdade adocicada fosse melhor para que as pessoas pudessem, né, partir de um princípio que é fácil, mas não é. Então esse livro começa com esse título e no meio do livro ela volta a responder, ela volta a fazer um outro texto desse, o que sou eu sem você. E aí ela já está no meio do luto e o texto já é diferente. Depois, do meio do livro para o final, vai ter outro texto que eu ainda não escrevi, de novo, o que sou eu sem você. E o texto muda de novo. Por quê? Porque esse livro, ele mostra exatamente a realidade e a verdade que passa uma pessoa enlutada. A sociedade gostando ou não, sendo legal ou não, querendo estar junto ou não, a verdade é a verdade dentro do luto. E quando você enfrenta essa verdade, fica muito mais fácil de você conseguir seguir na realidade, de você conseguir seguir para evoluir dentro da vida que você tem. Então, o livro é muito forte mesmo. É um livro que eu acho que qualquer um que lê, ele passa a entender melhor o que as pessoas enlutadas estão sentindo. Ela descreveu bem os sentimentos dela, né? Ela descreveu bem o que é que ela lembra, e eu acho muito forte, né? Eu acho muito forte quando ela vai falando assim, simples. A palavra mais cruel para mim hoje em dia é simples, porque o filho dela foi fazer uma cirurgia no nariz, né? Algo porque não respirava direito, então tinha dificuldade de dormir e tudo. E teve uma complicação, né? Teve uma complicação na cirurgia. E ela fala tudo muito assim. Ela fala o que ela sente. E realmente é isso mesmo. É isso mesmo que eu acho que é o luto. Ela fala aqui o quanto ela colocou a culpa no pai, ela começou a sentir raiva do próprio pai do menino. Por quê? Né? Porque o pai do menino reagiu de uma forma diferente da dela. E naquele momento de dor, ela não conseguia ver, não conseguia entender naquele momento de dor ali, que na realidade o pai também sofria. E ela não queria admitir, né, que ali era um sofrimento do pai também, que ela dizia que ela quem tinha que sofrer mais. Então, olha, essa parte que ela diz assim, a solidão não começou quando a casa esvaziou, ela começou quando você parou de respirar. Quantas vezes a gente trata o luto do outro, o sofrimento do outro, o vazio do outro, como se fosse algo normal. Nós temos a simpatia pelo sofrimento dos outros, mas nós não temos a empatia, que é diferente. Simpatia, sim, simpatia eu tenho, sou simpática ao seu sofrimento. Empatia é me colocar no seu lugar. Empatia é me colocar onde você está. Então, quando ela diz isso, que ela tinha vontade de dizer a todas as pessoas que ela encontrava na rua que o filho dela morreu, é porque ela queria dizer assim, eu não quero entender, eu não quero que você fale essas coisas para mim agora. Eu não quero que você diga eu sinto muito. Eu não quero que você diga vai passar, o tempo vai ajudar, né? Não, ela não quer. A pessoa que está no início do luto, ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir. Ela não quer ouvir alguém dando um conselho, doa as roupas, ou não vai no cemitério. Ou não, ela quer uma pessoa que diga, eu estou com você. A fase do luto inicial é uma fase sobrenatural. O luto é sobrenatural. Sabe por que é sobrenatural? Porque é uma dor não conhecida. É claro que o luto também traz dores físicas, né? O luto faz o seu corpo
seu corpo expor, faz seu corpo gritar. Então você sente dor de cabeça, você sente dor no corpo, você sente dor em todos os lugares. Ainda mais, uma dor que é silenciosa, que é justamente desse vazio deixado, não pela pessoa, mas pela presença que a pessoa é. Ela fala aqui também dessa fase do luto, né, que é a ausência na presença. Quantas vezes nós somos ausentes, mesmo dentro da presença daquele que nós amamos? Quantas vezes nós damos mais valores a algumas coisas do que a família, do que conviver? Eu gosto muito de uma frase que já escrevi numa carta por um outro espírito, que ele diz assim: só quem vai lembrar que você trabalhou até meia-noite serão os seus filhos. O tempo passa, as coisas passam, né? A vida dá um jeito de continuar. E aqui ela mostra o que ela sentia de verdade. É interessante, porque agora toda vez que eu tô fazendo live, o repórter entra, né? Mas como ele não me responde, não fala nada, deve ser apenas para ver o que eu tô falando. Mas seja bem-vindo de novo. Hoje nós estamos falando de luto e de uma mensagem psicografada, tá bom? As cartas, as famosas cartas que me levaram até você. Então, aqui é a dor de uma mãe, dizendo exatamente o que ela sente, o que ela sentiu no início do luto. Nós não precisamos de fiscal de dor alheia. Nós não precisamos de fiscal de luto. Nós precisamos de ombros amigos. Nós precisamos de pessoas que não precisem falar, apenas estejam conosco nos momentos em que a gente não consegue compreender. Outra frase é: Deus sabe de todas as coisas, ou entrega na mão de Deus. Frases clássicas que as pessoas nem fazem, elas nem fazem porque querem, né? Elas não fazem isso porque querem, elas fazem porque elas não sabem como agir diante de uma dor tão grande. Diante de uma dor tão grande, elas não sabem como agir. A morte é um instrumento que nós precisamos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar num estado final da evolução. Mas isso não significa dizer que ela é fácil, porque é um fim de ciclo. E todo fim de ciclo traz para a gente a sensação de um término. Traz para a gente a sensação de que foi rápido demais, de que foi precoce demais. Nós criamos essa teoria de que a morte de um filho antes do pai e da mãe não é a condição natural da vida. Mas quem será que nos prometeu, né, essa condição natural? Quem nos prometeu que primeiro vão os pais, depois vão os filhos? Não, ninguém nos prometeu isso. Não há essa condição natural. Há uma missão para cada um. E quando a missão encerra, quando o ciclo encerra, nós precisamos voltar ao nosso verdadeiro lar. Mas é preciso compreender o início do luto. É preciso compreender que só aquela pessoa, naquele momento, é que está compreendendo o que ela está passando. A culpa que ela carrega, mesmo que ela não tenha. A raiva que ela sente em ver as pessoas seguindo, em ver as pessoas levando a vida normalmente. Para ela, aquilo ali não é possível. Ela diz aqui, não é? Ela diz, como pode? Não é? Como pode esse sol estar brilhando sem você aqui? É preciso compreender. Aí a Ana Paula pergunta: o luto tem prazo? Não tem prazo. O luto não tem prazo para acabar. O luto
para cada pessoa é diferente. Eu enterrei 2 filhos, como eu disse para vocês. E outra mãe, né, pode também ter enterrado 2 filhos, mas a minha dor e a dor dela nem se compara. Porque cada dor tem suas peculiaridades, cada dor tem ali na sua essência, né? Tem a dor ali na sua essência. É como o número de sapato. Você pode até, você que calça 39, você pode até calçar um 38. Mas isso não vai permitir que você caminhe muito sem sentir dor. Que você caminhe muito sem um calo. Não. Então é preciso que a gente haja com empatia. Mas é preciso também que a gente perceba o que é realmente riqueza nesse plano que nós vivemos. Que a gente perceba o que realmente tem valor, não o que tem preço. Tem pessoas que enxergam preço, que se vendem por dinheiro. Tem pessoas que fazem do dinheiro, da fama, da aparição e de tudo mais o que é importante. Mesmo tendo a consciência de que esse mundo passageiro é rápido. Mesmo que você viva 100, 105 anos, ainda assim vai passar muito, muito rápido. O luto, quando ele vai ultrapassando as fases, mas é as suas fases. Tem as fases dadas pela psicologia, tem as fases muitas vezes que vêm de cunho religioso, e tem as fases que é você que percorre. Tem as fases que é você que percorre. Em determinada fase, você consegue compreender que o luto te trouxe também outras visões. Visão de amizade, visão de vida, visão de dinheiro. Aquele carro zero não faz mais tanto sentido. Por quê? Por que eu tenho que trocar o celular todo ano? Por que eu tenho que trocar o carro todo ano? O que é isso? Sabe o perfume caro? O perfume mais caro que você vai imaginar, o mais caro. Pega aí o mais caro, sei lá, não sei de quanto. Sei lá, tem perfume de 5 mil, 6 mil, deve ter, né? Tem coisa de todo preço. O perfume de 6 mil, 12 mil, 20 mil, 200 mil não se equipara ao cheiro do seu filho. Não se equipara ao cheiro do seu ente querido. Esse é o perfume mais caro. O carro, o veículo mais bonito, o veículo da hora, o melhor veículo do mundo, não é uma Ferrari, não é o quê? Vamos lá, não entendo muito de carro, não é uma Lamborghini. O veículo mais bonito é aquele que você estava junto com quem você amava, passeando, vivendo a rotina. Então, há uma fase do luto que a gente começa a compreender isso. E a partir dessa fase, a gente segue começando a compreender que a vida não termina, que a vida tem continuidade e que nós não precisamos viver longe de quem nós amamos. Nós só precisamos conviver com a forma que quem nós amamos hoje possui. Mas até chegar nessa fase, a gente vai viver as outras fases. A gente vai viver a dor, a gente vai viver a raiva, a gente vai viver o arrependimento, vamos viver a culpa, vamos viver o se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse trabalhado, se eu tivesse trabalhado mais, nós vamos viver tudo que o luto traz para essa vida. Entendem? Então, eu achei muito bonita a entrada desse livro ser assim. Mas é muito bonito o meio dele e o final dele também, entre a história contada. Então, o título do livro é O Que Sou Eu Sem Você. E eu queria muito, muito, muito trazer para vocês, para que vocês entendessem, porque eu achei tão forte, tão profundo, tão verdadeiro, né? Porque a gente cansa também de ler livros que tentam, na verdade, te mostrar uma realidade que você não vive. Aí, de repente, você fala,
Uai, mas só eu sinto uma dor extrema, só eu leio os livros, as pessoas estão sempre conformadas, controladas, as pessoas estão sempre de bem com Deus e eu não. Então você não consegue se identificar ali, porque muitas vezes os livros, eles vêm, né? Eles vêm com uma tonelada de maquiagem do próprio sentimento. Então eu quis trazer para vocês, mas eu não sei se vai ser publicado. Mas eu vou pedir para trazer outras e outras passagens dele. Se não for publicado, vocês terão participado da escrita dele junto comigo. Por que pode não ser publicado? Porque só com autorização mesmo. Eles fazem a análise se esse livro traz benefício, né? Traz benefício espiritual para as pessoas. Analisado isso, eles decidem se traz ou não. Eu tive um outro livro que eu gostei muito de escrever por vários espíritos e que se chamavam Os Mortos Também Filosofam, que não veio, acabou que no que eles reuniram para decidir, acabaram achando que não era interessante, pelo menos por hora. Dona Keila está perguntando como é que eu me sinto com um espião aqui. Eu me sinto como sempre me senti, né, Dona Keila? Uma vida inteira. Lutando para fazer um trabalho, lutando contra o machismo, contra o preconceito, contra a misoginia, lutando contra cúpulas, lutando contra religiões do medo, lutando para ser eu mesma, lutando para fazer um trabalho. Eu acho que a gente vive num mundo tão diferente que as pessoas não acreditam mais em bondade por bondade. Elas convivem tanto com o lado ruim do ser humano que elas acreditam que todo ser humano faz algo sempre esperando troca. Todo ser humano se envolve com o que é errado. Então, eu não sinto. Eu sinto que se ele está escutando, se ele está vindo aqui, ele está no direito dele, né? É a profissão dele, por que não? Eu não tenho problema em ser investigada de jeito nenhum. Eu tenho um problema em não ser escutada. Investigada, o que eu posso fazer? Todos nós podemos, né? E eu vim para a internet, então é direito de liberdade de expressão de qualquer um. E a única coisa que eu sei é que único jornalismo que eu passei não foi legal. Não foram verdadeiros, não foram justos, não foram sinceros. Tanto é que vocês acompanharam. Então, eu não sei se eu acredito mais em jornalismo sério. Mas essa fase nova, né, como eu disse para vocês, tem um teor a mais. Tem algo a mais. Só que eu estou muito forte, muito coesa, muito tranquila nisso aí. Eu já expus o que eu tinha de expor a isso. E do resto, ele é bem-vindo para acompanhar, por que não? Talvez assim, ele veja verdadeiramente o que é o trabalho. Ou talvez não, porque essas coisas geralmente elas já são programadas, né? Elas já são justas para sair do jeito que eles querem. Então, não sei se eu acredito mais. Mas eu acredito nos espíritos, eu acredito no meu trabalho, eu sei o que eu planto, eu sei o que vou colher. Mas que é um pouco... Não vou mentir para vocês, é um pouco chato isso, né? É um pouco chato a pessoa entrar aqui enquanto eu tô fazendo uma live, mas não responder as minhas mensagens. Não responder em WhatsApp, não responder em Instagram, não responder em nada. Isso que eu não compreendo. Talvez seja a surpresa de ter vazado antes do tempo. Talvez seja quem o procurou. Eu não sei. Eu sei que, como eu disse para vocês, dessa vez eu não me calarei, dessa vez eu lutarei, dessa vez eu vou comprar uma guerra para ter a minha paz. Da outra vez eu passei em silêncio, né? Passei suportando, passei, né, pelejando ali para não escandalizar, para não ter nada, né? Mas dessa vez não. Chega de violência contra a mulher, né? Chega de violência
Chega de misoginia dentro das religiões, dentro do jornalismo. Chega, chega. Nós vivemos hoje num tempo em que mulher pode lutar pelos seus direitos. E eu sou uma mulher, sou uma nordestina, sou uma médium. Lutarei pelo meu direito de exercer a minha religião da forma que eu entender. Lutarei pelo meu direito de continuar fazendo o meu trabalho. Esse trabalho só acaba um dia se ele for ilegal. Aí, se ele for ilegal, a justiça manda parar e a gente para. Mas se não, como tenho uma absoluta certeza que a justiça não se envolveria em questão de crença, e acho perigoso também a televisão se envolver, né? Onde não há crime, onde não há nada, mas é um direito. E eu não... Vejam bem, eu não tenho nada pessoal contra esse repórter, eu nem o conheço e ele também não me conhece. Então eu não levo isso pro pessoal, não. Reportagem é reportagem, né? Quando a UOL fez aquela reportagem, ela não quis saber a minha versão, não. Ela não quis que eu mandasse as comprovações de que era mentira, não. Ela simplesmente me avisou numa sexta-feira e saiu num sábado. Ele provavelmente vai ser a mesma coisa. Vai me avisar no sábado e vai sair no domingo. A única coisa que eu estou contando é que, de repente, talvez a minha aparição, ou seja lá que for que eles forem colocar numa televisão, num canal como o Fantástico, vai aumentar as doações para a Casa da Caridade, vai aumentar a visão do trabalho, né? Porque as pessoas, mesmo quando elas vão para xingar você, depois de uma difamação, elas acabam vendo quem é você. Então, eu vi isso com a UOL, eu vi isso acontecer com a UOL, né? Então, é isso. Então, não sinto nada. Eu sinto que ele poderia já ter me respondido, ter me procurado, ter vindo fazer a entrevista comigo, não é? Mas já me procuraram pessoas de outros canais também, e eu tô analisando e pensando com o mentor se tá na hora de expor isso também em outros canais de televisão, tá bom? Mas eu não quero ficar falando desse assunto, isso é tão chato, é só porque eu vejo ele entrando, e como ele não fala nada, eu fico pensando, é o quê? Vai fazer recorte das minhas lives também para editar? Você veja, né? Porque edição é tudo, e eles editam, então, enfim. Não acredito mais em jornalismo sério. Mas acredito no meu trabalho, acredito em Deus e sei que quem protege esse trabalho não é meu, é do Cristo, né? É eles. Mas é isso. É verdade. Na primeira vez, quando a UOL lançou, as pessoas começaram a ir lá vim aqui no Instagram e atacar muito. Depois eles começaram a ver que não tinha sentido e aí o trabalho só cresceu, tá bom? Mas não foquem nisso, não. Deixem isso. Deixe quando sair que a gente vê o que será dito, o que será escrito, como será. Existe justiça também para isso. Se eu me sentir de alguma forma violentada, se eu me sentir de alguma forma... Vocês sabem que eu não tenho problema em buscar os meus direitos. Se for uma matéria crítica apenas de criticidade, de crença, acho estranho, super estranho, preconceito religioso dentro de um canal de televisão tão grande e que às vezes propaga, né, tanta situação contra o preconceito, tantas outras coisas, mas enfim, vou saber levar porque sou gato escaldado, né? Quem é espírita, quem tem isso mesmo, sabe que a gente enfrenta uma peleja. De resto, não foquem mais nisso não, viu? Não foquem mais nisso, porque tudo passa e eu tenho plena consciência do que eu planto e do que eu colho. E que cada um saiba disso, saiba plantar para poder colher, né não? Pois bem, meus amores, agora eu vou ali, que eu usei meu horário de almoço para falar com vocês, tá bom? Vou voltar ao meu trabalho e a gente se vê, porque hoje tem a palestra da Patrícia, mas amanhã tem palestra aqui com o pessoal de Aracaju. Nós temos palestras amanhã com o pessoal de Aracaju. Eu amo muito, 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 muito vocês. Do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijo!